A ideia de comportamento sexual humano na ausência de peso ou ambientes extremos do espaço exterior, ou sexo no espaço, apresenta dificuldades para o desempenho da maioria das atividades sexuais devido à terceira lei de Newton. De acordo com a lei, se o casal permanecer atraído, seus movimentos vão um contra o outro. Consequentemente, as suas ações não vão mudar a sua velocidade, a menos que eles sejam afetados por outro objeto solto. Algumas dificuldades adicionais podem ocorrer devido a objetos à deriva. Se o casal tem uma velocidade relativa combinada a outros objetos, as colisões podem ocorrer. Houve sugestões de que a concepção e gravidez em ambientes fora da Terra poderia ser um problema. A partir de 2009, com o planejamento da NASA de realizar missões lunares a longo prazo com assentamentos e metas para explorar e colonizar o espaço, o tema tem sido debatido nas ciências biológicas. O cientista Stephen Hawking, em 2006, concluiu publicamente que a própria sobrevivência humana, possivelmente, vai depender do sucesso em ambientes extremos de espaço. Afinal, por que ainda se sabe tão pouco sobre sexo no espaço? À medida que a humanidade avança em direção a viagens espaciais mais acessíveis, um grupo de cientistas do Canadá propôs o desenvolvimento de uma sexologia espacial. Essa abordagem é considerada controversa, pois o tema do sexo fora da Terra é tabu em agências aeroespaciais. O grupo, liderado por Simon Dubé, pesquisador da Universidade de Concórdia, em Montreal, Canadá, publicou um artigo intitulado The Case for Space Sexology, o caso a favor da sexologia do espaço, no final do ano passado. Nessa proposta, os cientistas defendem que, embora a ciência espacial nos leve ao espaço sideral, serão as relações humanas que determinarão o sucesso de uma civilização ocupando o espaço. Eles argumentam que a vida nos habitats espaciais pode afetar as funções reprodutivas e sexuais dos astronautas, restringir a privacidade, impor novos protocolos de abstinência e higiene íntima, além de aumentar os riscos de conflitos interpessoais. Apesar disso, o grupo destaca que pouco foco tem sido dado à questão sexual no espaço. Esse assunto é polêmico dentro da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, por diversas razões. A agência considera que a atividade sexual no espaço pode perturbar a harmonia da tripulação e, consequentemente, causar problemas nas missões. Além disso, como uma agência financiada por verbas estatais, há pressão de parlamentares conservadores para que não sejam destinados fundos para esse tipo de pesquisa. Simon Dubé destacou em entrevista ao site americano MIC que nenhuma pesquisa até o momento explorou as relações íntimas ou a experiência humana das funções sexuais e do bem-estar, seja no espaço ou em ambientes semelhantes, e como isso pode afetar o desempenho da tripulação. A NASA, ao ser consultada pelo MIC, afirmou que está aberta a esse tipo de pesquisa, caso haja a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a saúde reprodutiva no espaço. Uma curiosidade apontada pelos cientistas canadenses é que, desde o início da exploração espacial, foram realizados estudos sobre como ela afeta praticamente todas as funções humanas, como o fluxo sanguíneo, força muscular, esquelética e até mesmo o equilíbrio hormonal. No entanto, sobre o sistema reprodutivo, as informações são escassas. Desde a década de 1980, quando a União Soviética lançou a Estação Espacial Mir, permitindo que astronautas permanecessem no espaço por meses, a necessidade de discutir sobre sexo no espaço tem aumentado. Naquela época, a imprensa internacional questionava se estava ocorrendo atividade sexual no espaço e se ela diferia do sexo praticado na Terra. A NASA registra ter realizado experimentos reprodutivos com moscas, anfíbios, aves e roedores. Em 2018, no entanto,
Os cientistas Alex Landecker e Shauna Pandya revisaram os dados desses experimentos e concluíram em um artigo sobre reprodução no espaço que não há informações suficientes para determinar se os processos reprodutivos podem ocorrer com sucesso no espaço. Além disso, apontaram que os dados de modelos animais podem não ser aplicáveis aos humanos. Sexo no espaço pode ser um problema para o turismo espacial. Recentemente, um artigo divulgado no site The Conversation abordou um tema até então tratado principalmente em filmes de ficção científica: o sexo no espaço e suas possíveis consequências para empresas envolvidas em viagens turísticas além da linha de Kármán, a fronteira imaginária entre a Terra e o espaço sideral. O professor David Cullen, da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, coautor de um Green Paper que analisou o assunto, alertou que as empresas de turismo espacial ainda não estão preparadas para lidar com as consequências da atividade sexual no espaço, como a concepção humana fora de controle durante a viagem. Com o aumento previsto do turismo espacial nos próximos 10 anos, com voos que podem durar de dias a semanas, os motivos dos turistas espaciais serão diferentes daqueles dos astronautas profissionais. Assim, mesmo diante das condições de microgravidade e altos níveis de radiação ionizante, é esperado que as pessoas ainda desejem realizar atividades sexuais durante as viagens espaciais. Os cientistas estão preocupados principalmente com a possibilidade de gravidez no espaço. Como os primeiros voos turísticos espaciais têm duração limitada, é provável que apenas as fases iniciais da concepção possam ocorrer fora da Terra. Mesmo as passageiras grávidas, que são proibidas de embarcar, podem fazê-lo sem ter conhecimento de sua condição. Essa situação levanta incertezas sobre os riscos de desenvolvimento anormal em embriões humanos concebidos no espaço. Além disso, a ausência de gravidade aumenta o risco de gravidez ectópica, em que o embrião se desenvolveria fora do útero. Adicionalmente, ainda não existem estudos sobre a eficácia de contraceptivos em ambientes espaciais. Essas preocupações destacam a necessidade de pesquisas aprofundadas e políticas claras para lidar com a questão da sexualidade humana no espaço, à medida que o turismo espacial se torna uma realidade cada vez mais próxima. Chineses vão testar reprodução fora da Terra. Cientistas chineses têm um objetivo ambicioso: descobrir se é possível realizar atividades reprodutivas no espaço. De acordo com informações divulgadas hoje pelo South China Morning Post, pesquisadores da China planejam enviar macacos à Estação Espacial Chinesa para conduzir um experimento sobre adaptação à microgravidade, incluindo o crescimento e a reprodução de organismos. Além disso, testes com criaturas menores já foram realizados anteriormente. Os macacos serão enviados para o módulo Ventian, onde estão localizados os gabinetes para experimentos biológicos na estação. Embora os laboratórios estejam atualmente equipados para acomodar algas, peixes e caracóis, eles podem ser adaptados para receber os macacos. O estudo será conduzido pelos astronautas, que precisarão cuidar dos animais, incluindo a alimentação e o gerenciamento dos resíduos. Keiko Oikei, professor de medicina da Universidade de Tsinghua, que liderou um experimento com células-tronco em órbita, ressalta a importância desses cuidados. Essa pesquisa liderada por Zhan Lu, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências em Pequim, surge como resposta aos planos futuros de estabelecer assentamentos em órbita de Marte e da Lua. Com o objetivo de compreender como os organismos se desenvolveriam nesses ambientes, esse estudo é essencial para futuras missões espaciais de longa duração. No entanto, o estudo enfrenta desafios significativos. Primeiro, a cooperação dos macacos é uma questão delicada. A viagem e a permanência na estação espacial podem representar fatores estressantes para esses animais, podendo interferir nos resultados do experimento. Além disso, a baixa gravidade torna a aproximação dos indivíduos para a reprodução mais complicada do que na Terra. Apesar das dificuldades,
A pesquisa é de extrema importância para expandir o conhecimento sobre a vida no espaço e para a preparação de futuras missões interplanetárias. O estudo dos efeitos da microgravidade na reprodução de organismos é fundamental para garantir a viabilidade de projetos espaciais mais ousados. A questão da reprodução no espaço não é uma novidade e tem sido objeto de interesse desde os tempos da Guerra Fria, quando a Rússia enviou camundongos para uma viagem espacial, mas nenhum deles chegou a dar à luz, apesar de alguns apresentarem sinais de gravidez. Em 1992, a NASA também enviou um casal de astronautas para a Estação Espacial Internacional, mas não houve registros de casos de sexo no espaço até então. A possibilidade de praticar sexo no espaço é uma questão fundamental para o futuro da humanidade, especialmente quando se considera a colonização de outros planetas e missões de longa duração no espaço. No entanto, as agências espaciais nacionais e as empresas privadas que atuam no setor têm focado principalmente na exploração espacial sem abordar adequadamente as necessidades íntimas e sexuais dos astronautas e futuros habitantes do espaço. É essencial reconhecer que o amor e o sexo são aspectos fundamentais da vida humana, e ignorar essa dimensão nas missões espaciais pode ter impactos significativos na saúde mental e sexual dos astronautas, bem como no desempenho e sucesso das missões. É importante considerar a privacidade no espaço para garantir o bem-estar e adaptação dos seres humanos que viverão em ambientes hostis e desafiadores como espaçonaves, estações ou assentamentos. Embora haja desafios e limitações para a intimidade no espaço, é essencial compreender e abordar essas questões para promover o bem-estar dos futuros habitantes do espaço. Atualmente, os estudos nessa área são escassos e geralmente focados em impactos da radiação e microgravidade na reprodução de animais, deixando em segundo plano as implicações psicossociais e emocionais relacionadas ao sexo no espaço. Portanto, é necessário abraçar a sexologia espacial, uma disciplina científica que se dedique ao estudo completo da intimidade e sexualidade em ambientes extraterrestres. Ao compreender e enfrentar essas questões, poderemos melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos seres humanos no espaço, tornando-nos mais preparados para as futuras missões interplanetárias e a colonização de novos mundos. Prazer e tabu. A sexualidade humana é uma parte complexa e abrangente da vida que vai além da simples reprodução. Ela inclui dinâmicas psicológicas, emocionais e relacionais, bem como busca por diversão e prazer. Ao explorar o espaço, é crucial ter a coragem de abordar de forma honesta e holística as necessidades íntimas dos seres humanos. A abstinência não é uma opção viável para missões espaciais de longa duração. Pelo contrário, oferecer suporte para a masturbação ou para a prática sexual entre parceiros pode ajudar os astronautas a relaxar, dormir e aliviar o estresse. Além disso, essas práticas podem contribuir para a construção e manutenção de relacionamentos românticos e sexuais, auxiliando na adaptação à vida no espaço. É importante destacar que abordar as questões sexológicas no espaço pode ajudar a combater questões como o machismo, a discriminação e a violência ou assédio sexual, que infelizmente ainda persistem em alguns setores, incluindo os programas espaciais, que têm bases na ciência e militarismo. Algumas organizações podem evitar tratar dessas questões devido a tabus e visões conservadoras sobre sexualidade. No entanto, ignorar a importância da intimidade no espaço é uma postura de curto prazo que pode ter consequências negativas a longo prazo. O bem-estar sexual e reprodutivo dos astronautas deve ser uma preocupação, e as agências espaciais e empresas privadas devem assumir a responsabilidade por garantir essas condições. Desenvolver a sexologia espacial como um campo científico e programa de pesquisa é essencial para avançar nessa área. Isso não apenas envolveria o estudo do sexo no espaço, mas também a concepção de sistemas, habitats e programas de treinamento que permitam a intimidade além da Terra. Nesse contexto, a Agência Espacial Canadense,
Devido à sua experiência e ao clima sociopolítico do Canadá, tem a oportunidade de liderar no campo da sexologia espacial. Sua abordagem ética e progressista pode pavimentar o caminho para uma exploração espacial que leve em conta o aspecto humano da intimidade, enquanto continuamos audaciosamente a explorar o desconhecido. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.